Shalom, igreja. Que Deus possa edificar as nossas vidas com a sua santa presença, com a tua palavra sobre os nossos corações. Você que está aqui presente, que a sua mente possa estar atenta. Você que está acompanhando a gente por essa transmissão, que o Espírito Santo possa visitar a sua família, a sua casa, trazer a paz, o entendimento, a graça do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se estava do barco, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais ao companheiro do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro, prostrando-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, e o seguiram. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem paciência de nós, ó Pai. A tua graça se renova sobre nós a cada dia, a cada manhã. O Senhor nos chama para a tua presença, porque o Senhor gosta da nossa comunhão com o Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor é infinito, o Senhor era Deus antes de nos criar, ó Pai. Mas o Senhor tem prazer na nossa amizade, ó Pai. O Senhor tem prazer na nossa comunhão contigo, ó Pai. E nós também queremos dizer que nós adoramos ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com o teu Santo Espírito, ó Pai. É por isso que nós estamos aqui, ó Pai, para te louvar, para te exaltar e para ouvir a tua voz, ó Pai, que endireita as nossas veredas, ó Pai, que ilumina o nosso caminho, ó Pai. Porque a tua palavra diz, ó Pai, que aprove o Senhor nos salvar pela loucura da tua pregação, ó Pai, pela loucura da pregação do teu evangelho, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui, queremos ouvir o Senhor falar, ó Pai. Edifica as nossas vidas e nos transforma a cada dia a imagem do teu santo Filho, para que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Amém. Pode se assentar, meu amado. Quem aqui gosta de pescar? Pescaria para muitos de nós é um lazer, né? A família Alves, que é a minha família, ama pescar. Todos gostam de um final de semana e pescar, às vezes acampar no meio do mato e ficar ali pescando. Para nós, pescaria é um lazer. Para muitas pessoas é um lazer. E é um dos melhores lazeres que existe nessa terra, é pescar. Eu, particularmente, eu prefiro pescar do que ir na praia. Eu gosto muito de pescar.
E só que para Pedro, pescar não era simplesmente um lazer. Para Pedro, pescar era o pão de cada dia. A pescaria para Pedro era a moeda de troca dele. A pescaria para Pedro era o sustento da sua família. Não era um lazer. Pedro não estava curtindo ali naquele mar onde ele pescava. Pedro dependia da pescaria para sustentar seus filhos, para sustentar sua casa, para sustentar sua família. Quando nós vamos pescar, a gente não fica triste, angustiado quando nós não pegamos nada, porque pescaria para nós é lazer. Se nós pegarmos alguma coisa, nós ficamos felizes, mas quando nós não pegamos nada, nós não perdemos nada, porque para nós é lazer. Para Pedro era o seu sustento, era a sua vida, era o pão de cada dia, era a moeda de troca de Pedro. O peixe era a moeda dele, o peixe era o salário no final do mês. Se Pedro não pescasse nada durante o mês, ele não teria salário no final do mês. O peixe para Pedro era a prosperidade no prato da sua casa, na refeição do seu lar. O peixe para Pedro era o seu sustento, era onde ele colocava a sua estabilidade, era onde ele investia os seus negócios. Ele era sócio, ele era dono do barco, ele tinha sócios trabalhando com ele. A pescaria para Pedro era o seu negócio, era o seu sustento, era o seu salário, era o pão de cada dia. Ele precisava pescar. Não era um lazer, não era diversão, era algo sério que Pedro estava fazendo. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira tentando pegar um peixe. Quando nós passamos a noite inteira pescando, ou qualquer momento pescando, e nós não pegamos nada, nós saímos e pensamos, pelo menos teve um momento ali de comunhão com outras pessoas, com amigos, nós conversamos, nós alegramos ali, não pegamos nada, mas não perdemos nada. Pedro, quando ele pescou a noite inteira ali, e estava já amanhecendo, e ele volta para a beira da praia, e ele vê lá um carpinteiro reunindo algumas multidões ali, pregando, não conhecia ainda Jesus. Ele vê só um movimento na praia, e ele está voltando de uma pesca, de um fracasso. Ele está voltando sem o sustento que ele precisava. Ele está voltando sem o pão de cada dia. Ele iria chegar diante da sua casa, diante ali da sua família, sem nada. Ele não teria moeda de troca naquele dia. E ele está voltando ali para aquela beira da praia. Ele vê ali algumas pessoas reunidas, Jesus ali pregando uma palavra. E ele então começa a lavar as redes com seus discípulos, porque para ele ali, aquele dia havia terminado. Para ele ali, aquele dia foi um dia de fracasso. Para ele ali não tinha mais o que fazer. Ele ficou a noite toda ali. Não tinha mais o que fazer, não tinha solução. Ele ficou a noite toda, então a solução era o quê? Lavar as redes, guardar o barco. Mas ali, enquanto ele está lavando as redes, ele ouve Jesus também pregando naquela praia. Jesus, de uma forma propositalmente, Jesus ele assenta, pede o barco de Pedro, pede Pedro para afastar um pouco o barco, porque a multidão estava apertando Jesus, e ele pede Jesus para afastar um pouco o barco da praia, para que ele pudesse falar e todos ouvissem o que Jesus estava falando. E então Jesus senta naquele barco e continua ensinando a palavra de Deus. Ele continua ensinando ali a palavra de Deus. Aí, olhando de longe, né? Imagina assim um carpinteiro sentado num barco, umas multidões ali ouvindo. Quando você olha uma cena dessa de longe, é uma cena bem simples, né? Bastante humilde. Jesus ali sentado num barco, enquanto os doutores, os escribas e fariseus estão lá no templo, todos revestidos, cheio de coisinhas, né? Eles não gostavam de se misturar com o povão, principalmente da Galileia, né? Eles eram pessoas mais reservadas, eles não gostavam de se misturar. E enquanto os doutores e fariseus estão lá no templo pregando, fazendo as coisas que eles deviam fazer lá, Jesus está no meio do povão, Jesus está sentado num barco. Olhando de longe, era apenas um carpinteiro falando alguma coisa, ali sentado. Talvez eles olhando de longe, não era nada.
É um cenário muito simples, Jesus sentado no barco pregando para um monte de pessoas simples ali, pessoas que precisavam comer, pessoas que às vezes não tinham o que vestir naquele momento, pessoas que dependiam do pão de cada dia. Jesus está pregando para essas pessoas. Jesus não olhava a conta bancária das pessoas para pregar o evangelho, Jesus não olhava o status social que a pessoa tinha. Jesus, ele ia aos necessitados, aos simples e humildes. Ele está ali pregando na praia. E Pedro também está ouvindo, porque ele diz: sobre a tua palavra. Ele estava ouvindo Jesus pregando. Ele ouve Jesus pregando. Só que aí Jesus, ele prega a palavra que ele tinha que pregar ali. Só que aí quando Jesus diz para Pedro: Pedro, vamos lançar as redes no mar novamente. Quando Jesus fala isso, o que Jesus estava ensinando aqui para eles é que, na verdade, o que Jesus queria fazer aqui é colocar a palavra dele em prática. Porque o evangelho é isso, meu amado. O evangelho não é só palavras, não. Jesus estava ensinando. Aí chegou o momento de colocar a palavra em prática, porque a palavra é viva. Jesus estava pregando ao ouvido deles. Pedro estava gostando da mensagem. A mensagem estava tocando o coração de Pedro. Pedro estava gostando, as pessoas estavam gostando ali do que Jesus estava falando. Mas Jesus não quis parar simplesmente na mensagem. Jesus quis mostrar um milagre. Porque nós não podemos parar simplesmente na mensagem. Existem muitas pessoas que param somente na mensagem. Mas a mensagem precisa ser acompanhada do milagre. A própria mensagem, a própria palavra carrega em si o milagre de Deus. Porque Pedro diz: sobre a tua palavra. Jesus falou para eles: ó, lança as suas redes novamente. Interessante que Pedro, ele tinha, pelo texto aqui, dá a entender que Pedro tinha o hábito de pescar à noite. Talvez era um horário melhor para ele pegar peixe. Jesus chega lá de manhã e diz para ele pescar, e ele vai, um horário diferente. Porque ele crê na palavra de Deus. Ele diz: sobre a tua palavra. Ou seja, olha que interessante. Pedro, ele diz: olha, ele diz: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Ele poderia ter parado aqui: nada apanhamos, ponto final. Porque tem muitas pessoas que enxergam só o problema. Este é o problema. Nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Este é o problema. E tem muitas pessoas que param só no problema, não trazem a solução e nem creem quando o outro traz a solução. Existem pessoas que elas mesmas enxergam uma solução, e existem pessoas que são usadas por Deus para trazer a solução. Pedro poderia ter parado aqui: olha, nós ficamos a noite toda no mar e não pegamos nada. Ele poderia ter parado aqui, ponto final. Porque muitas pessoas param no problema, param apenas no problema. Mas Pedro diz, aqui tem uma vírgula, não tem um ponto final. Pedro diz: mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe o que Pedro está falando? Pedro está crendo na solução de Jesus. Ele não está crendo apenas no problema, porque este é o problema. Nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas ele diz: sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Pedro está crendo na solução. Por mais que ele passou uma noite toda de fracasso, não pegou nada, uma noite toda ali trabalhando ao invés de estar dormindo, porque a noite é feita para dormir, não é para trabalhar. Pedro abriu mão do seu conforto na sua cama, da sua família, da sua esposa, para estar trabalhando. Ele iria chegar naquela manhã e iria dormir. Ele não ia ficar 24 horas acordado. Ele tinha trabalhado a noite toda. Quando ele chega na praia, ele iria dormir. Ele iria para sua casa descansar para pescar na outra noite, ou mais tarde. Ele estava fazendo um sacrifício ali para tentar pegar peixe naquele horário à noite. Jesus aparece para ele ali durante o dia, e ele crê na palavra do Senhor Jesus. Ele enxerga a palavra do Senhor Jesus como a solução do seu problema. Ele crê na palavra. Ele não para simplesmente no problema aqui, mas ele responde: sobre a
tua palavra nós vamos lançar as redes. E Pedro então arruma tudo novamente, vai com seus discípulos, vai com Jesus e lança as redes, e a Bíblia diz que eles pegam grandes quantidades de peixe, a ponto de eles terem que dar sinal para o barco do lado, e o barco do lado vem, eles enchem ambos os barcos. A Bíblia diz que quase que vai a pique esses barcos. Jesus encheu tantos aqueles barcos que eles estavam quase afundando, naufragando. Pedro nunca tinha visto um milagre desse. Foi um milagre inédito na vida de Pedro, porque Pedro estava acostumado com o pão de cada dia. Pedro estava acostumado a ir pescar e trazer um pouco de peixe, negociar no outro dia um sustento para a sua casa. Pedro não estava acostumado com a abundância de Deus. Sabe, meu amado, muitas vezes nós apegamos muito ao pouquinho, ao pão de cada dia, aquilo que é pouco na nossa vida. Nós apegamos ao pouco. Pedro estava apegado ao pouco. Pedro estava apegado à mesmice. Pedro estava apegado em ir ao mar e voltar com poucos peixes, com poucas quantidades de peixes. Mas Jesus mostra para Pedro aqui que com ele não tem só o pouco, mas ele tem a abundância com Jesus. Existem muitas pessoas que estão acostumadas só com pouco de Deus, com o pão de cada dia, em ir e pegar 2, 3, 4 peixes. Aí vem Jesus e enche o barco de Pedro. Um milagre extraordinário. Ninguém nunca na história fez isso. Nem no Antigo Testamento tem relato de um milagre desse tipo. Jesus enche o barco de Pedro e o segundo barco. Quando Pedro vê isso, a Bíblia diz que ele fica admirado. Todos que estão com Pedro ficam admirados. Eles ficam assim, pasmados. Eles não conseguem acreditar que o fato de Jesus estar com eles no barco, e Jesus apenas dá uma palavra, a palavra mudou o estado físico daquela situação. A palavra trouxe os peixes até a rede, a palavra mudou o cenário de Pedro, a palavra fez Pedro viver uma abundância que ele nunca imaginava. Ele crer na palavra, está ali com Jesus. Sabe, sem Jesus você pode pegar algumas migalhas, mas com Jesus você é ousado. Jesus nos ousa a viver uma vida extraordinária a cada dia, a crer no impossível. Fé é isso, é crer no impossível, é crer naquilo que a gente não está vendo. Isto é fé, é confiar no Senhor Jesus quando Ele tem uma palavra, quando as circunstâncias diz não para nós. Então nós confiamos na palavra de Deus. Todo mundo à nossa volta está falando que não vai dar certo, que não é assim que se faz. Aí vem uma palavra de Deus, fala, vai que vai dar certo, e você confunde todos à sua volta e obedece uma palavra, uma voz que eles não estão ouvindo, mas você ouviu esta palavra de Deus. Você ouviu esta palavra de Deus e você foi e creu e começou a viver os milagres de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele multiplicou, ele fez essa pesca maravilhosa aqui, o título dessa mensagem, que encheu ambos os barcos. Qual que foi a reação de Pedro? Pedro ele se ajoelhou, ele viu que tinha um santo ali na frente dele. Ele viu que tinha alguém diferente ali. Ele viu que tinha uma pessoa sobrenatural na sua frente. Ele viu que tinha um Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. E qual que é a reação de Pedro? Ele diz: Senhor, aparta-te de mim, porque tu és santo e eu sou pecador.
Quando nós temos um encontro com Deus, meu amado, a primeira reação que nós temos é a reação de saber, o senso de justiça que nós temos, de ter certeza que nós não merecemos estar com Ele. Quando Ele diz: afasta-te de mim. Quando nós temos um encontro com Deus, a sensação que nós temos, o sentimento que nós temos é de afastar. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, convence a gente do pecado, nós sentimos isso, porque isso é justo. Afastar de Deus é algo justo. Mas Jesus fala com Pedro: olha, Pedro, não temas, porque tu serás pescador de homens. O que Jesus está falando? Olha, você merece sim ser afastado de mim, você merece sim que eu deixe você de lado, mas isto é graça. Graça é quando Jesus olha apesar do meu pecado e diz para mim segui-lo e ajuntar a Ele. Isto é graça, meu amado. É quando eu enxergo que eu não mereço me ajuntar a Jesus, que eu não mereço seguir a Jesus, que eu não mereço viver os milagres extraordinários de Deus. É quando eu enxergo que eu não mereço, mas Ele me chamou porque Ele acreditou em mim. Ele me chamou não pelos meus méritos, Ele me chamou porque Ele escolheu, Ele me escolheu por causa da sua graça e do seu amor. Ele olhou para mim, confiou em mim e ministrou uma palavra, um chamado sobre o meu coração. Este aqui é o reflexo do Evangelho na nossa experiência natural, da nossa alma e do nosso corpo. Quando Pedro ele enxerga ali que ele está diante do Messias, o Filho de Deus, aquele prometido, o ungido do Senhor, quando ele enxerga isso, que ele não é uma pessoa comum, ele diz: afasta-te de mim. E era isso que ele merecia, que todos nós merecíamos, afastar de Jesus. Nós não merecíamos ser acolhidos, nós não merecíamos sermos ajuntados a Jesus, nós não merecíamos termos um chamado, nós não merecíamos que Jesus confiasse em nós, nós não merecíamos que Jesus dissesse para nós: olha, vocês serão pescadores de homens, vocês serão pessoas usadas, eu irei usar vocês, eu irei transformar as suas vidas. Nós não merecíamos isso. O que nós merecíamos era afastar de Jesus. Aparta-te de mim, porque eu sou pecador e você é santo. Era isso que nós merecíamos. Quando Jesus ele dá esta palavra para Pedro, que ele iria, para ele não temer, não ter medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Pessoa que serve a Deus por medo, existem crentes religiosos que vão à igreja por medo, existem crentes religiosos que vão à igreja por medo de ir para o inferno, vive uma vida religiosa, mas que realmente foi encontrado pelo amor de Deus, foi achado pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O nosso relacionamento com Jesus não é por base do medo, mas é por base do amor com Ele. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou assim: não temas, doravante serás pescador de homens. O que Jesus está falando para ele aqui, é como se Jesus estivesse falando para Pedro aqui: olha, Pedro, realmente você é pecador e você precisa se afastar. Quando Pedro ele ouve esta palavra aqui, ele enxerga um ato de graça de Jesus, porque apesar do próprio Pedro reconhecer que ele era pecador, Jesus não disse que ele era pecador, o próprio Pedro disse: eu sou pecador. Jesus não precisava nem falar para ele: olha, Pedro, você é pecador. Não, porque ele mesmo disse: eu sou pecador. Quando Jesus disse assim: não temas, doravante serás pescador de homens, é como se Jesus estivesse falando para Pedro: olha, Pedro, a minha graça te basta. Você é pecador, mas eu te escolhi pela minha graça. Não temas, vem, segue-me, porque eu tenho planos maiores com você.
versículo 11, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ou seja, nós não podemos ficar presos nos nossos milagres. Deus, Ele pode transformar a nossa vida, Deus, Ele pode prosperar, Deus, Ele pode fazer milagres extraordinários, mas nós não somos chamados para ficarmos presos no nosso milagre. Imagine se Pedro se apegasse àqueles peixes e deixasse de seguir a Jesus. Aqueles peixes iriam durar ali talvez 2 meses, 3 meses, e depois Pedro iria limitar a sua vida a 3 meses, a 6 meses, não importa o tempo. Ele iria limitar a sua vida, as suas experiências com Deus naquele ato ali. Nós não somos chamados para apegarmos aos nossos milagres. Pedro poderia ficar ali, depois dessa pesca maravilhosa, ele poderia ganhar muito dinheiro ali, vender, ganhar muito dinheiro ali, e se acomodar, e ficar, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Se eu conseguir pescar muito hoje, talvez eu consiga pescar também amanhã. Ele poderia ficar ali naquela vida de comodismo ali. Ele poderia entregar toda a sua esperança e a sua expectativa no milagre apenas, na multiplicação. Mas quando Deus, Ele faz milagres na nossa vida, não é para nós apegarmos aos milagres, é para nós apegarmos ainda mais a Ele, e se possível abrir mão do milagre, deixar o milagre para trás. Porque existem milagres na nossa vida que é apenas um sinal, não é para ser usufruído. Existem milagres na nossa vida, existem coisas que Deus faz na nossa vida que não é para a gente usufruir, é apenas um sinal, e nós precisamos abrir mão e deixar para trás, porque nós não podemos nos apegar simplesmente ao milagre, ficar preso ao milagre, mas nós precisamos confiar no Senhor Jesus. A Bíblia diz que Pedro, ele puxou os barcos, ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus. A vida dele seria mesquinha demais se ele confiasse a sua vida aos peixes, se ele confiasse a sua vida somente aos milagres. E quantas pessoas que nós temos assim, que vão até Jesus, que vão até Deus só atrás do milagre, e quando Deus dá um milagre, elas deixam Jesus, elas abandonam o Evangelho. São pessoas terrenas, são pessoas que só preocupam. O apóstolo Paulo diz que são inimigas da cruz de Cristo, preocupa só com o seu ventre. Pedro poderia ser um tipo de pessoa assim, mas ele deixou o milagre para trás e ouviu a voz de Jesus. Porque se Pedro confiasse no milagre aqui, o milagre de Pedro teria uma data de validade. O milagre de Pedro iria acabar, aqueles peixes não iam durar o resto da vida. O milagre, todo milagre tem uma data de validade. Mas com Jesus nós vivemos milagres constantemente. Nós não somos chamados para pegar a um milagre apenas, nós somos chamados para seguir Jesus e ter milagres constantemente. Era este o propósito de Jesus, usar as nossas vidas. Porque Jesus trouxe aqui, multiplicou os peixes naquela rede ali, pescou grandes peixes ali para Pedro. Pedro, ele estava vendo Jesus fazer algo, mas Jesus não queria que Pedro apenas visse Jesus fazendo algo. Jesus queria que Pedro também tivesse fé para fazer. Sabe, Deus não quer que você fique apenas contemplando o que Ele faz. Deus, Ele quer te usar como um instrumento na mão dEle. Isso que Deus quer fazer na nossa vida. É lindo ver Deus usar outras pessoas, é lindo ver Deus usar as pessoas à sua volta. Mas quando Jesus dá essa palavra para Pedro, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, você viu o milagre que eu fiz aqui, agora eu quero que você seja um instrumento na minha mão, você que vai ser pescador de homens, é você, Pedro.
eu vou te usar como instrumento. Nós não fomos chamados apenas para contemplar milagres, nós somos chamados para ser instrumentos do milagre, instrumentos na mão de Deus. Esse é o nosso chamado. Ele não quer apenas que eu fique admirado com o milagre, Ele quer que o milagre mude a minha rota, Ele quer que o milagre mude a minha vida. Eles ficaram admirados, mas o objetivo de Jesus não era admirar. Existem muitas pessoas que querem só admirar as outras, pessoas que estudam, que falam com grande eloquência, com grande sabedoria, querem admirar as outras pessoas. Jesus, o objetivo do milagre de Jesus não é apenas admirar o coração deles. Jesus queria usar eles, Jesus queria transformar a vida deles. Admirar as pessoas é muito bonito. Admirar com algum dom que você tem, alguma habilidade, é algo bonito. Mas é algo tão passageiro, é algo tão supérfluo. Jesus não queria apenas admirar o coração de Pedro e dos outros. Jesus quis que eles o seguissem. Jesus quis implantar uma fé no coração deles, que eles fossem, que depois Jesus, quando ele estava indo assumo aos céus, ele disse: olha, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Era isso, Jesus estava preparando eles para que eles pudessem ter fé para fazer coisas maiores do que ele mesmo fez. Este é o objetivo do Evangelho, este é o objetivo de Jesus. O milagre, ele precisa me aproximar de Jesus. Se eu não sou capaz de deixar o milagre para trás para seguir Jesus, o milagre se tornou meu Deus. Se eu não sou capaz de abandonar o milagre para seguir Jesus, o próprio milagre se tornou meu Deus. O milagre que Deus faz na minha vida, eu tenho que ser capaz de, se necessário, deixar o milagre para trás, porque o meu Deus precisa ser sempre Jesus. Se eu não sou capaz de deixar o milagre para trás, o meu Deus se tornou o meu próprio milagre e a minha própria maldição. Jesus queria investir na vida de Pedro. Jesus queria investir na vida daqueles discípulos. Jesus não queria apenas mudar a sua condição financeira, trazer o pão de cada dia. É triste quando Deus lá do alto vê pessoas rastejando até Ele para ir atrás apenas do pão de cada dia. Eu fico imaginando um Deus todo-poderoso, Rei que criou os céus e a terra, Ele vendo pessoas que é como se elas estivessem rastejando até Deus, atrás do pão de cada dia. Deus não pode ser para você o pão de cada dia. Deus não pode ser para você apenas o seu sustento. Existem pessoas que vão até Deus, que vão até Jesus, que têm uma vida religiosa porque tem medo de passar em necessidade, tem medo de ter um problema na vida, não apenas financeiro, mas um problema na vida que eles não conseguem resolver. Existem pessoas que usam Deus, na verdade, para resolver os seus problemas. É triste quando existem pessoas assim. Mas Jesus, ele quis mostrar para Pedro: olha, Pedro, comigo você vai ter peixes, a hora que eu quiser eu te dou. Mas eu não quero te chamar apenas para isso. Eu não vim aqui resolver a sua condição financeira, Pedro. Eu não vim aqui te dar peixe para você alimentar a sua esposa apenas. Eu não vim aqui te dar uma moeda de troca. Eu não vim aqui, Pedro, rechear apenas o seu salário do final do mês. Eu vim aqui porque eu tenho um plano na sua vida. Eu quero mudar a sua história. Era isso que Jesus estava falando com Pedro. Quando Jesus disse: tu serás pescador de homens. Jesus chamou eles para seguir. Jesus chamou eles para o segui-lo. Porque o Evangelho, ele é muito mais poderoso. O Evangelho na nossa vida, a palavra do Evangelho na nossa boca, é muito mais poderoso do que qualquer situação que eu possa estar vivendo.
Eu posso até conseguir resolver os meus problemas secundários, passageiros, financeiros, mas o objetivo de Jesus é nos transformar em uma pessoa diferente, em uma pessoa transformada. É este o objetivo de Jesus, é nos dar propósito de vida. Não apenas rechear o nosso salário, não apenas resolver o nosso problema naquele dia. O problema que Jesus resolve na minha vida é um sinal de que Ele está comigo apenas. É um sinal de que Ele quer que eu consiga, que eu permaneça perseverando e seguindo Ele. Este é o milagre. É quando Deus faz milagre na nossa vida, este é o propósito. Que eu permaneça seguindo, que eu saiba que eu estou no caminho. Não que eu paralise e fale assim, agora está tudo certo, Deus resolveu todos os problemas da minha vida, Deus prosperou, Deus me deu tudo que eu precisava, agora eu posso ficar aqui acomodado. Não. Deus nos chama para vivermos desafios. E pescar homens é muito mais difícil do que pescar peixes. Pescar homens é mais difícil do que pescar peixes. E é muito melhor. Porque o peixe é apenas um animal. O peixe você não precisa ter conhecimento para pescar, para pegar um peixe. Até uma criança, se você pôr uma vara na mão dela, ela pode pegar um peixe. Você não precisa do Espírito Santo para pegar um peixe. Um ímpio consegue pegar um peixe. Mas você precisa do Espírito Santo, você precisa de Deus para pescar um homem. Com uma vara você pega o peixe, mas com uma vara você não pega um homem. Você pega um homem, você pesca um homem com o Evangelho, com a palavra de Deus e com a unção do Espírito Santo na sua vida. O peixe qualquer um pode pescar, o ímpio, o crente, o descrente, a criança, o adulto, o adolescente, aquele que tem fé, o que não tem fé, qualquer um pode pegar peixes. Mas viver os milagres de Deus, ser usado por Deus como pescador de homem, isso é só um trabalho do Espírito Santo na nossa vida. É só Ele que nos capacita. Não é a nossa própria força, mas é o próprio Deus. É Ele transformando a nossa vida e nos capacitando. Pescar homens é melhor do que pescar peixes. É mais desafiador. É mais honroso, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, e Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes que todos se arrependam e sejam salvos, Ele quer te usar como instrumento na mão dele. Deixe ser usado por Deus. Se possível, quando você ser tentado em se acomodar por causa do seu milagre, tome cuidado, que talvez esse milagre se tornou o seu Deus. O seu milagre tem que ser passível de ser deixado para trás. Nós não podemos nos apegar aos milagres. Os milagres apontam para um Jesus que está presente na nossa vida e que quer transformar a nossa história.